Olá, como vai, gente boa? Vamos continuar o nosso aula do Centro de Treinamento Bíblico da Igreja Batista Oase, com o tema Um Mundo Pós-Moderno e uma perspectiva bíblica do desafio de igreja. Observe essa figura. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Isto é o dilema de quem é os nativos digitais que está tão presentes. A força dessa expressão é para nos lembrar de que nós precisamos pensar o presente para compreendê-lo, para entender como é que funciona a cabeça das pessoas, os pensamentos, as ideias, e temos que viver nele da melhor maneira possível. Estar preparado, como diz Pedro, para as mudanças que estão surgindo, que nos atropelam, muitas vezes, no nosso jeito de comunicar o Evangelho. O desafio de evangelizar o mundo pós-moderno. Continuando a aula, quero enfatizar esse aspecto. Vivemos no tempo da pós-modernidade. Paradigmas são quebrados, verdades são desconstruídas, e os absolutos da cultura judaico-cristã têm sido cada vez mais questionados. Será que a igreja do nosso tempo tem compreendido os perigos, os desafios do pós-modernismo e as oportunidades, que talvez hoje eu vou focar mais nas oportunidades que temos para evangelizar o povo da nossa geração? Como foi visto nas aulas passadas, o pós-modernismo se reveste de algumas práticas mais comuns nos nossos dias. O hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, o egocentrismo, o eu acima de tudo, o antropocentrismo, o homem como a razão e o centro de tudo, o materialismo, onde tudo resolve-se pelo material, não há nada do sobrenatural, o relativismo em todos os seus aspectos e dimensões. Então, é este contexto que nós temos que ver. Nós vemos também, ou apontamos, algumas práticas que são importantes para a gente compreender e entender a nossa geração. Escutar com compaixão. Mais do que um curso de oratória, nós precisamos de um curso de escutatória. Saber discernir o tempo e ser solidário. Devemos ser berianos e zacarianos. Então, aquele pessoal que aprende bem um texto, mas também sabe discernir o seu contexto. Ele também alinha o discurso e a prática dele. Então, é uma vida que é integrada, uma vida que é uma só, uma vida que fala e que também vive aquilo que fala. Então, esse é o desafio que a gente traçou para nós, como podemos, algumas indicações que nós podemos alcançar essa geração. Observe esse quadro, que ele demonstra bem o que é nosso tempo. Ai, você está pisando no meu pescoço. Bem, este é um ponto de vista. Mas alguém pode também dizer que você está tentando me perturbar com seu pescoço. Veja, na condição pós-moderna, nós criamos nossa própria realidade baseada em nossos próprios conceitos internalizados, dado que não há mais uma verdade objetiva. Nós estamos livres para criar nossa própria verdade. Como você vê, não há mais certo e errado, apenas um infinito número de histórias igualmente válidas. Mas você continua pisando no meu pescoço. Pelo jeito, você nunca foi para a faculdade, foi? Então, essas são as imagens dessa geração. Observe que o nosso desafio é transmitir o Evangelho a uma geração que ouve com os olhos e pensa com os sentimentos. Eu vou repetir porque isso deve marcar a sua vida na hora que você for conversar com as pessoas. O nosso desafio é transmitir o Evangelho a uma geração que ouve com os olhos, preste atenção, ele ouve com os olhos e pensa com os sentimentos. Então, o princípio fundamental da missão, se a gente vai trabalhar isso, é que nós temos que ser pessoas que... Lembra de alguém aqui? Quem foi uma pessoa que se misturava com as pessoas, desejando-lhes o seu bem, demonstrava simpatia por elas, ministrava as suas necessidades,
ganhava a confiança delas, convidava-as a segui-lo. Qual o seu nome? Seu nome é Jesus Cristo. Foi assim que Jesus Cristo, no primeiro século, ele fez exatamente assim. Ele se importava com as pessoas. Ele sabia ministrar as necessidades das pessoas. Ele ganhava as pessoas delas e as convidá-las para segui-lo. Então, o nosso desafio é ser como Jesus nesta geração que nós estamos vivendo. Ser o mais parecido com Jesus. Isso vai nos tornar possíveis, então, de chegar ao coração dessas pessoas. Os desafios da igreja para comunicar o evangelho, eu diria que tem duas coisas. Nós vamos ser uma igreja que seja relevante, que ela realmente esteja presente nos espaços públicos, privados, na escola, na universidade, no trabalho, tem que ser relevante em todos os lugares. E ela tem que ser uma igreja atraente em suas imagens e expressões da graça em poder, em palavras e ações. Comunicar de forma efetiva o evangelho para as pessoas, de forma dialogal, de forma diaconal, servindo as pessoas. Observe que Lucas, podemos dizer que é o evangelho da escuta. Ouvir é uma das características do evangelho de Lucas. Quem ouve as minhas palavras e as põe em práticas, 6:49. Quem ouve a palavra do Senhor e as guardas, 8:15. Portanto, considere cuidadosamente como você escuta, 8:18. Minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática, 8:21. Ouça com atenção o que eu estou prestes a lhe dizer, 9:44 do Evangelho de Lucas. E a pergunta que segue para a gente hoje é importante. Como ouvimos as pessoas no nosso evangelismo nessa geração pós-moderna? E eu queria desafiar três coisas. Escute as pistas de Deus no seu ambiente de trabalho, na universidade, onde quer que você esteja, no seu contexto, seja ele qual for. Observe os problemas que as pessoas estão enfrentando, seja sobre solidão, o medo, a insegurança, a raiva, as dúvidas. Muitas vezes isto é um anseio do seu interior por segurança, amor, pertencimento, justiça, ou significado e propósito de vida que eles estão procurando. Preste atenção à dor. Talvez sejam coisas que a gente pode fazer bem. As lágrimas, uma pausa, uma hesitação, indica algo que está agitando o mais profundo da sua alma, dentro dele. Então, algo que está deixando ele agitado. É um espaço sagrado. Honre isso. Então, às vezes, estar junto da pessoa, você não vai precisar dizer nada, mas estar lá, nesse momento de dor, nesse momento de hesitação, nesse momento que algo está revolto dentro de sua alma. O terceiro aspecto é responda com uma escuta reflexiva. Fazer um comentário específico, empático. Isso parece realmente difícil. E fazer perguntas sobre como era para eles. Gera confiança e muitas vezes abre a pessoa para níveis mais profundos de comunhão e a gente pode de conversa com a pessoa. Deus na pós-modernidade. Nós precisamos entender claramente que Deus está vivendo nesta época, apesar de toda desconstrução, apesar eles quererem acabar a metanarrativa de Deus, não a verdade, mas Deus está presente. E eu vou listar agora 8 pontes que podem ajudar a gente a comunicar o Evangelho dentro desse período da pós-modernidade. Eu penso que aqui a gente tem algumas coisas que nós temos que falar. Uma delas é o senso de fragilidade. Nossa geração, ela tem esse senso de fragilidade muito aguçado. Elas são frágeis por conta de várias coisas que estão no seu interior. Eles são pessoas que estão buscando uma cura interior, algo que os satisfaça. Então, essa fragilidade é uma ponte para comunicar o Evangelho. Humildade e autenticidade. Esse povo, essa geração, é um povo que quer aprender, eles conseguem enxergar a quilômetros quando uma igreja, uma comunidade não tem humildade e autenticidade. E eles querem experimentar pessoas que de verdade
conheçam e tenham autenticidade, vivam aquilo que dizem. Uma comunidade amorosa e cheia da graça. Segunda coisa é a busca de identidade e propósito. Eles anseiam desesperadamente por uma questão de identidade e propósito. E na Bíblia nós encontramos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos um propósito. Então, esta busca deles termina sendo um ponto que vai nos favorecer. Necessidade de comunidade. Eles têm um senso de comunidade quando eles vão sair para o shopping, qualquer lugar, sempre eles vão estar indo em grupo. Então, essa necessidade de estar junto relembra muito a comunidade, uma palavra que quer dizer koinonia. Então, temos que saber estabelecer pontes com essas pessoas. Inclusão. Eles querem ser aceitos, eles querem ter aquele sentimento de que fazem parte de uma comunidade. Então, eles têm que sair da exclusão para a inclusão. Nós temos que saber falar de forma amorosa para incluir eles na graça de Jesus. Espiritualidade. Eles ardentemente buscam por um sentido, por uma espiritualidade, por uma transcendência de algo que interior. Então, eles estão buscando espiritualidade. Essa busca por essa espiritualidade, seja que eles procuram nos mais diversos lugares, é uma oportunidade para que a gente apresente o Evangelho de Jesus Cristo de forma autêntica, de forma compassiva para eles. Tolerância de opostos. O pessoal da pós-modernidade é capaz de conviver com ideias opostas, com diferentes ideias. E nós podemos então apresentar o Evangelho, ainda que sejam opostas às ideias deles, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas o fato dele tolerar, mesmo que ele achar que seja mais uma verdade, as muitas outras que ele tem, permite que a gente consiga chegar junto dele. Então, a oportunidade, nós temos que tentar comunicar o Evangelho de forma efetiva, falando da graça de Deus. Verdade como história. A grande dificuldade que eles têm não é necessariamente com a verdade, mas é que eles acham que com o dono da verdade e do conhecimento. E muitas das vezes nós temos uma pose de sermos o dono da verdade. E isso daqui temos que ter cuidado com a humildade, falar com essas pessoas amorosamente, com a verdade em amor, já dizia Paulo. Então nós temos que fazer essas 8 características da pós-modernidade que indicam, de certa forma, aspectos positivos da pós-modernidade: o senso de fragilidade, humildade e autenticidade, busca de identidade e propósito, necessidade de comunidade, inclusão, espiritualidade, tolerância de opostos, verdade como história. São pontes que nós podemos pegar, pensar, cuidar, orar e ver como nós podemos trabalhar com essas pessoas dentro dessa perspectiva deles. E muito importante que a gente observe essas pontes. E eu queria agora trabalhar com vocês um diálogo na pós-modernidade como uma forma prática também. Isso acontece tanto na escola, na casa. Uma frase que é muito comum, muito recorrente, e talvez você já tenha dito mesmo, tudo é relativo, ou então é relativo. É uma frase muito comum nas pessoas hoje dizer, da relatividade, que tudo é relativo, que não existe absoluto, que não existe verdade. E eu vou propor aqui uma conversa, um diálogo da pós-modernidade. E observe comigo que esse diálogo ele também vai pegar estudantes que às vezes vai encontrar em ambientes achar que não tem verdade, ou que tudo é relativo. Observe como você pode conversar com ele usando uma tática que é chamada tática de papaléguas, e você vai encontrar isso no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e onde eu fiz um recorte aqui para mostrar para você como você pode conversar com essa pessoa. Observe. A primeira pergunta é: toda verdade é relativa, certo? Disso todo o professor está falando. Toda verdade é relativa, certo? Claro. Então, essa verdade é relativa? Disse o aluno. Que verdade? Falou o professor. A verdade é que toda verdade é relativa. Como assim? O professor já pensou.
Se toda verdade é relativa, eu não preciso acreditar nessa verdade, porque ela também é relativa. Isso já deixou o professor complicado agora. Não, espere, não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer que não existe absolutos. Ah, você está absolutamente certo de que não existe absolutos? Claro, quer dizer, espere, você está colocando palavras na minha boca. Estou querendo dizer que o que é verdade para você não é verdade para mim. Isso que o senhor está dizendo, que o que é verdade para você não é verdade para mim, é verdade apenas para você ou para todo mundo? Observe que isto aqui é uma forma dialogal de conversar com as pessoas. Então, nós entendemos que nós precisamos aprender a dialogar com as pessoas nesse contexto. Veja agora um vídeo que vai tratar dessa questão do relativismo. Um relativista que diz que não, a verdade cada um tem a sua. Quando ele vai ao médico, ele espera que esse médico seja relativista? Doutor, estou sentindo uma dor horrível aqui no tórax. Ao médico, vamos engessar a sua perna. Por que não? Essa aí é a minha verdade. Ele vai dizer, mas não é verdade. Não é a minha verdade, não é, porque ele, mesmo relativista que acha que a verdade é de cada um, quando ele vai ao médico, ele espera que o médico não pense como ele. Então, na real, ninguém é pós-modernista quando a coisa aperta. A pós-modernidade não me parece ser um movimento real, filosófico. Parece ser uma moda. Movimento filosófico não é, porque ela não se sustenta nem aos mais simples desafios da vida contemporânea, como, por exemplo, a da pessoa ir a um médico com dor de cabeça. Por que é tão popular? Pelo apelo moral que ela traz, de dar justificativa aos desmandos que a pessoa leva. Terminando, eu queria pensar que quando Jesus encarou grandes questionamentos, ele não apresentou grandes argumentos. Ele apresentou a si mesmo, dizendo, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Então eu queria animar vocês quando estiver conversando, sua vida deve apontar para Jesus Cristo. Então essa é a melhor forma de a gente abordar, de tratar a questão de como compartilhar Jesus Cristo. Eu quero desejar até uma próxima vez, quando a gente vai continuar conversando ainda sobre como compartilhar Jesus Cristo no mundo pós-moderno. Que Deus nos abençoe.